Olá, amados, eu sou o Bisael e hoje eu venho falar sobre um tema bem polêmico que é religião, futebol e política não se discute. O Brasil está bem polarizado e a gente vê divisões claras entre lados, enquanto o meio surfa, né? O centro surfa. E pessoas de esquerda sendo expulsas de lugares onde tem pessoas de direita e pessoas de direita sendo expulsas de lugares onde tem pessoas de esquerda é segregação. E isso jamais deveria acontecer, por exemplo, em faculdades. Acho que as faculdades são locais de debate, onde dá para analisar todas as ideias ali. Então eu quero falar com vocês sobre as contradições da linha de raciocínio nazista. Por quê? Por que nazista? Porque em regimes totalitários como o nazismo, as ideias não são bem-vindas. Eles não querem ouvir o que a outra parte tem a dizer. Eles querem agir sem serem questionados e sem nenhum impedimento. Vamos só analisar uma coisinha aqui. Sobre o futebol, por exemplo. Eu tenho o time da minha preferência e você tem o seu, certo? E aí, isso não muda nada. O meu time não muda nada na sua vida, o seu time não muda nada na minha vida. Então, se você acha que o meu time é ruim e eu acho que o seu time é ruim, é pura opinião, vontade própria mesmo das pessoas. Pode ser que você tenha mais fatos do que eu. A gente poderia até debater sobre isso. Mas isso não muda nada na minha e na sua vida. É só um time de futebol. A gente gosta de futebol e acompanha. É só isso. Com relação à política. A política é debate. Puro debate. É a sua vontade e a minha vontade entrando em conflito pra gente tentar achar um meio termo entre elas. Alguma coisa que seja justa e legal para todo mundo. Então, sempre deve se debater a política. Eu vejo pessoas falando que fulano é extremista, não sei o que. Eu tinha um amigo há pelo menos 13 anos, que ele me chamou de extremista e disse que ele estava cortando laços com todo mundo daquela linha ideológica. E aí eu pergunto, isso não é extremismo? Vamos parar para pensar um pouco, gente. Cortar laços com pessoas por diferenças ideológicas, porque você não concorda com o que as pessoas pensam, falam, enfim. Isso não é uma reação extremista? E não são os regimes totalitários que pregam esse tipo de coisa, para você fazer esse tipo de coisa? Cortar laços com familiares, amigos, parentes. Entende? Nós sempre devemos ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Se ela estiver dizendo bobagem, a gente mostra que é bobagem, corrige ali, isso aqui é bobagem. Às vezes ela está falando uma hipocrisia. Se você foi doutrinado, como que você vai saber que foi doutrinado se você não quer ouvir nada que você não goste? Nada diferente daquilo que você aprendeu, daquilo pelo qual você foi doutrinado. É isso que acontece em regimes totalitários. Eles doutrinam as pessoas que elas têm que pensar e fazer naquilo ali. Por isso que a crítica é proibida. Se você começar a falar para as pessoas pensarem fora da casinha, elas podem questionar o governo, e o governo não quer ser questionado em regimes totalitários. Questionar é o dever do cidadão. E é um direito. Então, isso sobre política. Sobre religião, a ideia de que religião não se discute, essa ideia é demoníaca. Por quê? Todas as religiões elas têm a missão de aumentar o seu número, de converter mais pessoas para aquela determinada religião. E como que eu vou converter uma pessoa para a minha religião se eu não apresentar para ela o contraditório daquilo que ela já acredita? Ou seja, eu tenho que debater com ela em algum ponto. Nós vamos ter divergência em algum ponto e eu tenho que mostrar, olha, eu discordo por causa disso. E ela vai falar, eu discordo por causa disso. E aí a gente vê quem tem razão ou quem não tem. Conciliados ou não, dando certo ou não, esse debate, sendo frutífero ou não, ainda que as duas pessoas debatem ali, uma delas tem toda a razão e a outra não quer ouvir, tudo bem. Agora você sabe como eu penso, eu sei como você pensa. E a gente precisa respeitar. Isso é ser sociável. Isso é viver em sociedade. Respeitar a diferença do outro.
Ah, eu entendi o que você falou, você tem toda a razão, mas eu não quero isso pra minha vida, eu quero ficar assim. Então fique do jeito que você quiser. Mas não há necessidade de praticar a segregação, não há necessidade de dividir as pessoas. Ah, você é petista e você é bolsonarista, vai cada um para um lado. Não. Não. A segregação foi praticada na igreja primária, lá em Atos dos Apóstolos, cujo líder era Pedro. Pedro estava praticando segregação dentro da igreja. Eles estavam dividindo os israelenses dos não israelenses convertidos. Por quê? Porque eles se achavam mais puros ou menos impuros do que os outros. E porque as práticas de determinados povos era diferente uma das outras. Então eles estavam ficando afastados uns dos outros. E aí foi Paulo que corrigiu Pedro sobre isso. E Pedro acatou, porque não tenho o que dizer. Porém, no concílio de Jerusalém, eles estavam debatendo a religião cristã. Porque surgiram diversas divisões e diversas doutrinas. E cada uma estava pregando uma coisa um pouquinho diferente uma da outra, mas assim, um pouco diferente, lá no final, vai dar muita diferença. E aí eles estavam se alinhando e conversando sobre isso, sobre o que era correto. A salvação é somente pela graça ou tem que ter obras também? A lei deve ser seguida ou não? Eles estavam debatendo essas coisas para chegar num senso comum e aplicar aquilo em todas as igrejas, certo? O senso comum não seria ali a vontade da maioria, mas sim a vontade de Deus, nesse caso. E sem debater a religião, seria impossível fazer um concílio. Teríamos igrejas divididas, dividindo o corpo de Cristo. Aí sim, cada uma meio certa, né? Cada uma do seu lado, com parte da verdade, sendo que nós podemos ter a verdade completa. Isso não faz sentido. Então perceba que todas as formas de divisão, nesse caso, elas são erradas. Se eu vejo alguém fazendo uma coisa que é errada na minha religião, eu vou falar para ela, no caso do cristianismo, isso daqui é errado porque está escrito assim. A pessoa pode falar, mas eu não acredito nisso. Tá bom, então eu avisei, agora é entre você e Deus. A pessoa pode falar, muito obrigado, eu vou corrigir, entendeu? Não há necessidade de se afastar da pessoa ou da pessoa se afastar de você, porque tem essa linha de pensamento diferente. E não há evolução sem debate. Como que a sociedade pode evoluir sem debate? Por exemplo, o início dos direitos humanos parte da premissa que você tem o mesmo direito que eu. Isso é bíblico, né? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, todas as leis que nós temos de direitos humanos e tudo mais, parte de debates, de diversos debates. E não se deve demonizar nenhuma linha de pensamento assim, ou não se deve demonizar uma pessoa, né? Vamos dizer assim, por causa da linha de pensamento que ela tem. A gente conversa, tenta se alinhar, deu, não deu, tudo bem. Então, eu vi políticos de direita agora sendo expulsos de faculdade, mas se você for ver lá na Alemanha nazista, que não era de direita nem de esquerda, porque o regime totalitário ele não tem lado, só o dele próprio. Os comunistas eram expulsos, caçados, mortos, e eles dizem, bom, acho que todo mundo acredita que isso é ruim, né? E aí eles vão praticar a mesma coisa? É dito na doutrinação que muitos receberam que você não pode ser tolerante com quem é intolerante. E aí eles colocam um lado, e isso tem acontecido hoje no Brasil, da parte da esquerda para a direita. A esquerda diz que a direita é intolerante, então ela não pode ser tolerante com a direita. E coisas do gênero. Mas essa linha de raciocínio é intolerante. Então você é o nazista que diz combater o nazismo. E o seu alvo é o comunista daquela época. Eu espero ter trazido um pouco de luz para a mente de vocês, para que nós possamos voltar a sentar e conversar na mesa, debater coisas e não pessoas. E é isso aí. Fica com Deus.